Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. No reino da terra. Em meio de nossas conversações referentes às grandes personalidades do mundo, o ancião generoso tomou a palavra e contou pausadamente. Dizem que após as vitórias de Constantino, quando os cristãos se sentiram mais tranquilos em virtude dos cálculos políticos do imperador, o diabo, certo dia, tomou as aparências do mestre e, com maneiras sacrílegas, aproximou-se da multidão reverente e boquiaberta. Um dos principais do povo, assumindo ares de liderança, acercou-se de Satanás e perguntou: Senhor, como saberemos quais são os maiores no reino da terra? De olhar coruscante, embora a máscara apostólica em que se dissimulava, o rei das trevas parecia esperar a interrogação. Lançou um gesto largo, à guisa de bênção, e falou untoso. Em verdade vos digo que os maiores no reino da carne serão aqueles que souberem usar a mentira com as mais belas cores. Conquistarão a glória dos cimos quantos conseguirem o grande prêmio das atitudes escorregadias e despistadoras. Respirarão os ares da montanha terrestre todos os que defenderem zelosamente as suas próprias algibeiras, atentos aos códigos dos convencionalismos exteriores. Viverão nos pináculos os que desempenharem a função de sal dos grandes negócios, fáceis e lucrativos, os que amontoarem camisas, olvidando a nudez dos semelhantes, os que monopolizarem o azeite e a farinha, esquecendo a fome da vizinhança. Crescerão sempre os que fugirem das associações pobres e humildes, os que cuidarem exclusivamente da túnica irrepreensível e bem talhada, os que falarem mais alto nas assembleias. Subirão em destaque os que exercerem a tirania, fazendo valer caprichos pessoais acima do direito dos outros. Os que nunca passaram pela dependência e se apegam à liberdade de tudo fazerem sem consultar a ninguém. Os maus e os perversos, que apresentarem suas obras com a decência do mundo. Escalarão eminências prodigiosas quantos avançarem sem escrúpulos de qualquer natureza, de modo a se mostrarem no topo da escada dos interesses imediatos. Os que, despreocupados da reconciliação sincera com os adversários, tornam ao convívio deles em nova fantasia, para vinganças oportunas, os que, em absoluta compostura humana, atenderem à prática do mal, ostentando o título de benfeitores. Ganharão alturas inexprimíveis na terra os que melhor anularem os seus irmãos, os que, em lugar do amai-vos uns aos outros, exercitarem o devorai-vos como puderdes. Os que, ao invés do orai e vigiai, aceitarem como lema o defendei-vos de qualquer modo, sem reparar os meios. Revelar-se-ão nas galerias da evidência aqueles que caluniarem como quem elogia, que perseguirem como quem ajuda, que destruírem o bem como quem combate o mal. Valorizar-se-ão incessantemente nos mercados da apreciação comum os que assassinarem o tempo,
menosprezarem o trabalho digno e ridicularizarem o estudo sério e edificante. Levantar-se-ão como gigantes os cultivadores do sarcasmo, os expoentes da ironia e os representantes mais finos da crítica. Viverão, assinalados em relevo, os clientes da extravagância, os fregueses dos direitos sem obrigações e os promotores das longas e venenosas palestras que compliquem a vida alheia. Atingirão invejáveis cumes os que melhor confundirem a quem os ouça, os afoitos em possuir e os inteligentes na preservação das vantagens transitórias que lhes são próprias. Em verdade vos foi dito que enquanto não vos fizerdes simples como as crianças, não estareis aptos à maioridade no reino dos céus. Agora, porém, vos digo que, enquanto não vos fizerdes maduros na habilidade humana, de modo algum possuireis o reino da terra. Calou-se o velhinho bom sob a estupefação que nos tomara de assalto. Em seguida, a longo silêncio, deitou para trás as madeixas de cabelos brancos a lhe caírem esparsas na testa rugosa, levantou-se, firme, arrimado ao bordão, e exclamou para nós outros, antes de prosseguir o seu caminho. Dizem igualmente que até hoje, muitos séculos decorridos sobre os ensinamentos de Jesus, raríssimas pessoas aparecem pleiteando posição no reinado celestial. Mas milhões de criaturas disputam ferozmente todos os dias os melhores recursos de alcançarem a maioridade terrestre segundo as definições de Satanás. Chico Xavier, pelo Espírito Irmão X. Luz acima. Roteiro. A requisição de palpites do plano invisível é tão velha quanto o mundo. O primeiro templo consagrado à fé religiosa na Terra terá sido, certamente, um tribunal de súplicas em que o homem primitivo buscava a manifestação dos deuses. E, em todos os tempos, o grito de socorro abafou o hino de hosanas. O espírito encarnado no planeta desempenha, acima de tudo, o papel de édito, rolando na tela das circunstâncias tecida por ele mesmo. O filho de Laio, contudo, decifrou os enigmas que lhe eram propostos pela esfinge nos arredores de Tebas, enquanto que o homem comum se apavora e cai ante os problemas da morte ao redor do sepulcro. Todavia, não evocamos a imagem para urdir considerações literárias em torno do tema antigo. Lembramos aqui o afã dos amigos terrestres, procurando-nos o concurso fraternal, a fim de resolverem as questões que lhes dizem respeito. Os vivos pedem orientação aos mortos, com estranho fervor, como se os esgares do transe final do corpo nos houvessem promovido a magos infalíveis. Organizações caridosas e personalidades mediúnicas são diariamente atormentadas no Espiritismo, de mil modos, por milhares de solicitações dessa natureza.
com facilidade, renovaríamos no mundo os deliciosos oráculos gregos, cheios de fantasia pagã, se a luz do Cristo não nos presidisse agora aos impulsos, porque, sem dúvida, a massa de reclamações e de pedincharia endereçadas à nossa esfera é de espantar. Simpatizantes da causa doutrinária querem pareceres do além, acerca das mudanças do câmbio, de querelas judiciais ou surpresas do subsolo. No entanto, não é para esses trêfegos consulentes de médiuns invigilantes que alinhávamos as presentes observações. Reportamo-nos aos companheiros sinceros que pedem um roteiro de espiritualidade para os serviços da vida. Permanecem cansados e desiludidos, afirmam alguns. Inquietos e torturados, declaram outros. Pretendem de nós, por vezes, longos comunicados, repletos de itens informativos. Exigem particularidades. Desejam que nos pronunciemos sobre a conduta que lhes compete na sociedade e no lar. Muitos nos situam, ingenuamente, entre os juízes de toga flamejante e aguardam de nossas mãos libelos fulminatórios, como se não estivéssemos igualmente em luta por extinguir os próprios defeitos e sanar as próprias imperfeições. É para esses que recordamos as normas esposadas atualmente por nós. A única diretriz respeitável que poderíamos indicar aos companheiros de reta intenção é o retorno à estrada do Cristo. À exceção dos espíritos missionários que consumiram a existência na renúncia santificante, o que estamos fazendo além do túmulo, em boa linguagem, é o trabalho de lavanderia. Temos a roupa suja e é impossível prosseguir sem vestes limpas, através de caminhos iluminados e claros. A receita lógica, portanto, para a comunidade dos irmãos encarnados é o reajustamento no bem legítimo. Os interessados na aquisição de conhecimento e santidade encetem o esforço no próprio círculo. Quem se candidate à elevação, principie por elevar-se. Quem pretenda o convívio das entidades superiores, comece por emergir do vale fundo em que se concentram os motivos mais baixos da vida e subam para o monte da iluminação. Não esperem que os desencarnados lhes venham assinalar deficiências. Também nós, convalescentes da alma, experimentamos a sede de cura definitiva. Certa feita, enunciou Oscar Wilde que a arte de dar conselhos consiste em indicarmos para os outros aquilo de que mais carecemos. Não incidiríamos, depois da morte, pelo menos nós, os pecadores confessos em erro semelhante. Busquemos todos o conselheiro divino. Conjuguemos com ele os verbos orar e vigiar, perdoar e amar, ajudar e servir. Iniciemos a tarefa pelos irmãos incompreensivos mais próximos. A época da revelação espiritual, por entre laboratórios e gabinetes de pesquisa, deve ter passado para os estudiosos leais que procuram a luz. A atualidade pede recolhimento no próprio ser. A mente necessita centralizar-se a fim de sentir a claridade sublime do alto,
na intimidade da consciência. Ai dos que não dominarem o corcel da imaginação, na corrida que a civilização moderna improvisou para a morte. Se os aprendizes do mundo permanecem, efetivamente, à espera de orientação por parte daqueles que os precederam na grande jornada, ouçam nosso apelo. Recorramos a Jesus, não só no título de Salvador glorioso da humanidade, mas também na condição de mestre para a nossa experiência individual. Quantos estiverem entediados na exibição de compridas túnicas da extravagância entre os fariseus de todos os tempos, voltem conosco à simplicidade original. Lavemos o pensamento nas fontes cristalinas da verdade. Façamo-nos crianças e, buscando o eterno amigo, supliquemos a ele com sinceridade infantil. Senhor, ouvimos-te a palavra quando chamavas os pequeninos. Ensina-nos a caminhar, a servir e a viver. E estejamos convictos de que o guia dos séculos nos tomará as mãos frágeis, sereno e acolhedor, para conduzir-nos através dos vales da sombra e da morte, onde, em companhia dele, não temeremos mal algum.